Salve vivas, este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Nesta edição tem prestação de serviço, cidadania, comentários, denúncias, opinião, entrevista, futebol e só notícia verdade. Muitas pessoas que gostam de política e estudam política são categóricos em afirmar que o Estado nunca tirou um ser humano da fome. Repito, o Estado nunca, jamais tirou um ser humano da fome. O presidente Lula tem um delírio, tem um sonho em ser reconhecido como um grande líder mundial. Eu acho que ele não é, nunca foi e jamais será. Quando a esquerda informa que a força do presidente Lula foi destacada e registrada agora no G20, eu digo a você, cara pálida, aos senhores, que esta reunião que aconteceu no G20, ela foi programada, sabe quando? No ano de 2020. Você não sabe que nós estamos em 2024? Portanto, há 4 anos atrás, o nome já certifica G20, ano de 2020. Lá foi tudo programado. Então, a presença das autoridades agora já havia sido determinada no ano de 2020 e nós estamos no dia 5 de dezembro de 2024. Quem é democrata, pratica e vive a democracia, quem é cristão e pratica os bons costumes, jamais irão valorizar alguém que mantém laços com a ditadura de Maduro. Jamais se enquadrarão com alguém que protege o grupo terrorista, o Hamas. Nunca um cristão estará ao lado do grupo terrorista Hezbollah. Então, nobríssimos irmãos, esta é uma verdade absoluta. Se você, eu ou todos nós, se nós desejássemos acabar com a fome do mundo, nunca poderíamos imaginar ou pensar em destruir o mercado. Nada vamos conseguir se você for contra o agronegócio. Nada iremos construir com você sendo contra quem trabalha, quem respeita a vida, quem respeita a família, quem respeita o ser superior. Você quer fazer alguma coisa para matar a fome no mundo? Saiba que estes fundamentos são extraordinários. Sem esse instrumento de progresso, nunca vamos conseguir. Mercado, irmão. Mercado, camarada. Mercado, companheiro. Tome juízo, pense um pouco. Sem mercado, nada é possível. Seja verdadeiro e realista. Veja em que lugar deste planeta, onde a esquerda põe a mão, veja, porque lá, com certeza, todos passam fome. E para ficar por aqui, só mais uma pergunta derradeira desta quinta-feira. Como é que pode a Venezuela, sendo a segunda maior reserva de petróleo e gás do planeta, deixar o seu povo sem condições de vida? Na Venezuela do Maduro, que é amigo do Lula, lá o governo deixa a sua gente no flagelo. Então, se você é burro
e não quer enxergar, eu tenho uma solução, uma ótima solução para você. Faça o seguinte, companheiro, companheirada. Vamos tomar um melhoral? Faça isso. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. A produção industrial nacional caiu 0,2% em outubro. Nos dois resultados anteriores, tinha também registrado um pequeno crescimento, mas com essa queda, anulou parte do ganho. O acumulado do período continua sendo negativo. No entanto, na comparação com o mesmo mês de 2023, a produção da indústria avançou um pouquinho. Ora, vejam, será que os analistas do IBGE se esqueceram de informar que em 2023 teve uma pandemia e tudo ficou parado porque a esquerda mandou ficar em casa? Os que foram comprados mandaram você ficar em casa? Então, o IBGE, ao apresentar esses números de expansão agora, eles não se justificam. Não se justificam porque é algo extremamente negativo. Infelizmente, a produção da indústria, ela diminuiu. Diminuiu por quê? A produção industrial brasileira diminuiu porque a produção não tem incentivo governamental, não tem condições de se planejar, porque ninguém sabe como vai ficar a reforma tributária. Só sabemos alguns recados pela imprensa de que vai ficar assim, assado, mas até agora nada foi comprovado. O que ficou efetivamente comprovado, certificado, justificado, é que esse governo só sabe gastar. Gasta muito mais do que arrecada. A dívida pública cresce a cada segundo no Brasil. Por quê? Porque o governo quer gastar mais do que arrecada. E assim, não tem como progredir nenhum país que quer se desenvolver, nenhum país que quer estar em avanços, ser reconhecido como um país de primeiro mundo. Assim, não existe possibilidade. Desse jeito, fica tudo complicado. E não adianta a indústria querer crescer, o comércio querer crescer, porque a inflação está batendo aí na porta. Você sabe quanto custa um peru para você fazer neste final de ano? Não sabe? Passa de R$300. A picanha, então? A picanha com a cervejinha? Nem pensar. Pode ser abóbora com a caninha, com a 51, com o velho barreiro. Mas tem uma caninha aí que é mais barato também. Quem sabe abóbora com a caninha. Os pobres possam se alegrar estando o quê?
estando embriagados. O Pix, serviço de pagamento instantâneo do Banco Central, já é a forma de pagamento mais utilizada pelos brasileiros. Após 4 anos de seu lançamento, a modalidade superou as transações com dinheiro em espécie. Segundo dados da pesquisa, o brasileiro e sua relação com o dinheiro, divulgada ontem, quarta-feira, pelo Banco Central, destaca que é a ferramenta usada por 76,4% da população, além de ser aquela utilizada com maior frequência para 46% dos entrevistados. Na última edição da pesquisa, em 2021, o Pix havia entrado em operação havia poucos meses e, na época, já era usado por 46% da população no suporte sobre frequência. Portanto, entretanto, seu percentual era de apenas 17%. Em segundo lugar, no atual levantamento, aparece o cartão de débito, utilizado por 69,1% da população. Portanto, o meio de pagamento mais frequente para 17,4% dos entrevistados. Então, o que é? É o Pix. O governo passado, que era rotulado de assassinos, era rotulado de gente que não tinha responsabilidade. O governo passado criou o Pix, sabe para quê? Era um governo que se dedicava à direita. Então o governo passado criou o Pix para que você, brasileiro, não pagasse taxas aos bancos. Agora, o governo do presidente Lula criou o imposto para quem compra lá no exterior. E o presidente falou que era para compra de bugigangas. Infelizmente, hoje é assim no nosso país. Lá foi criado um imposto para que o brasileiro não pagasse juros ao banco. Esse governo criou, vou melhorar aí para você entender. No governo passado, o governo que era de direita e se preocupava só com os empresários, criou o Pix para você não pagar taxa aos bancos. Agora, o governo que é de esquerda, dedicado ao povo, criou a taxa aonde você poderia comprar produtos baratos da China, agora é taxado. E o presidente diz que isso é bugiganga. O que vamos fazer? A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná alerta que todos os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde no estado são totalmente gratuitos. Isso inclui consultas, exames, internações, cirurgias e fornecimento de medicamentos nas unidades públicas. Portanto, cobrança por qualquer tipo de atendimento são ilegais, configuram crime e devem ser denunciados. Atualmente, o Paraná conta com uma ampla rede de hospitais que oferecem atendimentos que vão desde procedimentos ambulatoriais até tratamentos de alta complexidade. Em 2023, eram 31.109 instituições e estabelecimentos no estado, entre públicos, municipais, estadual e também privado, 24,6%, a mais do que o registrado em 2018. Os dados são do boletim Investimentos em Foco, produzido pelo Centro Integrado de Gestão e Governança, ligado à Casa Civil e com base em dados do IAPARDES. A notícia me dá a oportunidade, mais uma vez, de cobrar o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, de cobrar o secretário que voltou, o Beto Preto, para levar até a cidade de Matinhos um mamógrafo, porque lá, ainda hoje, dia 5 de dezembro, quinta-feira, em Matinhos não tem um mamógrafo, pois as moças, as senhoras e as idosas
não podem fazer o exame do câncer de mama. Tem que marcar com fila, com demora e viajar, porque não tem o equipamento de mamografia que o secretário Beto Preto me disse frente a frente, bigode a bigode, que estaria reservando imediatamente o equipamento para Matinhos. Até agora, o Beto Preto ficou na palavra vazia. Até agora, o Beto Preto não cumpriu a palavra. Então, Beto Preto, faça a sua obrigação. Encaminhe para Matinhos um mamógrafo. As pessoas precisam. Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisa passar para atravessar o rio da vida, irmão. Ninguém exceto você. Só, única e exclusivamente você. Esse jornal retorna após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Os financiamentos para a compra de veículos novos e usados no Brasil cresceram 12,4% em novembro, conforme o levantamento da B3, Bolsa de Valores do Brasil, em comparação ao mesmo período do ano passado. No entanto, houve queda de 9,7% diante dos números de outubro deste ano. No acumulado do ano até novembro, as vendas financiadas de veículos somaram 6,5 milhões de unidades, uma alta de 21,8% em relação aos mesmos 11 meses de 2023, o que soma aproximadamente 1,1 milhão de veículos vendidos a mais. Já a queda em relação a outubro pode ser explicada. Segundo Gustavo de Oliveira Ferro, gerente de Planejamento e Inteligência de Mercado da B3, por causa dos 4 dias úteis a menos que teve o mês. Em novembro, os financiamentos chegaram a 31,8 mil unidades. O Paraná pode ter, a partir do ano que vem, 95 colégios dentro do programa Parceiro da Escola. São 93 fruto do processo de consulta realizado nos últimos dias e as 2 escolas onde o projeto piloto já estava em andamento, em Curitiba e São José dos Pinhais. O número representa 53% dos colégios aptos a participar do programa. De acordo com a lei estadual, eles ficam em 41 cidades. A consulta pública sobre a adesão de escolas da rede estadual ao programa foi encerrada com 44,4 mil votos. O quórum foi atingido em 94 escolas e, nas demais, 83. A decisão caberá à Secretaria de Estado da Educação, que vai decidir pela inclusão delas no programa, a partir dos critérios estabelecidos para a formação dos lotes com as empresas. O processo mobilizou a comunidade escolar ao longo dos últimos dias e contou com a participação de pais, responsáveis, estudantes e servidores.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que qualquer pessoa ou empresa que investir pelo menos $1 bilhão no país receberá autorizações e licenças totalmente rápidas, incluindo, mas não se limitando a todas as licenças ambientais. A declaração publicada em sua plataforma de mídia social não ofereceu mais detalhes. O republicano defendeu uma série de medidas protecionistas e que atraíam investimentos para movimentar a economia dos Estados Unidos. A equipe de transição de Trump está trabalhando em um pacote que será lançado poucos dias após sua posse, em 20 de janeiro, para aprovar licenças de exportação para projetos de gás natural liquefeito e aumentar a perfuração de petróleo em terras federais e na costa dos Estados Unidos, disseram fontes familiarizadas com o assunto. O governo do Paraná lançou o último pacote de investimentos de 2024 para programas estratégicos da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. São 4 chamadas públicas no valor total de 26,5 milhões para as áreas de ensino, pesquisa e extensão das 7 universidades estaduais. O aporte é do Fundo Paraná de Fomento Científico, principal fonte de recursos gerida pela SET, com amparo no programa Paraná Mais Ciência, previsto no plano plurianual. Entre os editais publicados, 3 têm prazo até 28 de fevereiro para o envio das propostas pelas instituições de ensino superior. É o caso do Programa de Fomento à Extensão Universitária, que prevê 9,3 milhões para o desenvolvimento de projetos que promovam a curricularização da extensão, integrando atividades acadêmicas com ações práticas que beneficiem a comunidade e proporcionem aos estudantes uma formação mais completa e alinhada às demandas sociais. O Kremlin disse que a guerra na Ucrânia continuará até os objetivos estabelecidos pelo presidente Vladimir Putin sejam alcançados por ação militar ou por negociação. Putin exigiu que a Ucrânia abandone a intenção de aderir à OTAN, Aliança Militar Ocidental, e se retire totalmente de 4 regiões do país que a Rússia reivindicou como suas. Kiev rejeitou os termos. A operação militar especial terminará quando todos os objetivos estabelecidos pelo presidente Putin e pelo comandante do exército forem alcançados, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Corrija um sábio e o fará mais sábio. Corrija um tolo e o fará teu inimigo. Nosso jornal retorna após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O governo federal apresentou os investimentos que estarão sendo feitos para impulsionar cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais até 2029. Os recursos somam 546,6 bilhões de reais, sendo 296,3 bilhões de reais do setor privado
e 250,2 bilhões de reais em linhas de crédito do poder público. O presidente Luiz Inácio assinou um decreto criando o Programa Nacional de Pesquisa e Inovação para Agricultura Familiar e Agroecologia. O objetivo é promover ações de pesquisas e inovação voltadas para a agricultura familiar, com ênfase na transição agroecológica, isso nos territórios e também na preservação dos biomas e na sustentabilidade dos agroecossistemas. O impulso é para uma indústria mais inovadora, depois uma indústria mais verde, uma indústria mais sustentável, disse o presidente do Desenvolvimento da Indústria e Comércios e Serviços, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, sobre os diversos atos anunciados. A Organização Mundial da Saúde estima que 1,3 bilhão de pessoas em todo o mundo vivam com algum tipo de deficiência classificada como significativa. O número corresponde a uma proporção de 1 em cada 6 pessoas com deficiência, logicamente, tem direito ao mais alto padrão de cuidado em saúde possível, assim como pessoas sem deficiência, destacou a entidade. Dados do relatório global sobre igualdade na saúde para pessoas com deficiência, publicado pela Organização Mundial de Saúde, mostram que, embora alguns processos tenham sido registrados ao longo dos últimos anos, o mundo ainda está longe de concretizar esse direito para diversas pessoas com deficiências, que continuam a morrer mais cedo. Portanto, têm uma saúde mais precária e experimentam mais limitações no seu dia a dia. Quase todos os municípios brasileiros, 99,8%, informaram ter serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 2023, indicando uma ampla cobertura territorial. Por outro lado, 39,9% desses municípios ainda utilizam os lixões. Lixo a céu aberto. Às vezes, como em Curitiba, nós temos lixões que fazem a captação do lixo em todos os municípios, na região metropolitana. Esse lixo é coletado, depois é levado para um espaço, deve ter a reciclagem, deve ter o aproveitamento, mas infelizmente quase sempre não está havendo esta ação por parte dos governos municipais. A notícia que faz bem. O novo teste do pezinho desenvolvido por brasileiros é capaz de detectar até 50 doenças, e isso pode mudar a saúde do recém-nascido no país. Para efeito de comparação, o teste realizado hoje identifica apenas 6 enfermidades. O avanço foi liderado pela startup Immunogenetic, em parceria com o programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, isso da FAESP. A tecnologia, que começou a ser pensada em 2009, já está em uso em algumas localidades do país, como na cidade de São Paulo, com foco em identificar a imunodeficiência. Este kit, feito no Brasil, é mais preciso do que os que vêm de fora e, além disso, é mais barato e tem uma alta calibração de sensibilidade, o que diminui a chance de diagnóstico falso positivo. DNA dos brasileiros, com o avanço do teste, foi possível criar, assim, terapias para doenças que antes eram negligenciadas. O kit foi desenvolvido focado no DNA brasileiro. Por isso, garante mais precisão do que as versões vindas de fora. Atenção, irmão, você deve acreditar em milagres.
Mas não dependa deles. Nobre irmão, isso se chama sobrevivência humana. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom e Emuná.